Oi pessoal, eu sou o professor Zeca, Head Coach da Zetrec, e hoje eu estou aqui com o professor Oséias, nosso super atleta, treinador aqui da equipe. Nós vamos falar hoje sobre exercícios educativos, tá? Mas a ideia não é só tacar um monte de exercício educativo, você vê e vai embora. A ideia é te passar essa progressão, é o porquê que você faz esse tipo de atividade. Tá legal? Os exercícios educativos, eles são realizados para quê? Para melhorar a sua técnica. Quanto melhor a sua técnica, menos esforço você faz enquanto está correndo. E fazendo menos esforço, para o movimento da corrida, você consegue utilizar mais esse esforço para a sua performance, para você correr melhor, para você tentar chegar melhor. Então essa é a ideia básica dos exercícios educativos. Nessa brincadeira aqui que a gente vai fazer juntos, vocês vão ter a oportunidade de ver o exercício, a gente vai falar sobre o conceito técnico dele e vamos falar também um pouquinho sobre os erros mais comuns que acontecem quando a gente pratica esse tipo de exercício. E aí você vai poder desfrutar muito mais na sua atividade física. Beleza? Vamos com a gente lá fazer os exercícios? O primeiro exercício que nós vamos demonstrar aqui chama-se Ampersand. Tá? É um movimento muito característico e muito utilizado entre os corredores, entre o pessoal de rua, entre o pessoal de pista. Ok? Vamos nessa? Observe o detalhe técnico desse movimento, pessoal. Olha só, o joelho sempre vem para trás, ele nunca vai para frente. E o pé sempre encostando no glúteo, olha lá. O movimento dos braços sempre 90 graus. O tronco ereto e sempre inclinadinho um pouquinho para frente. Olha só que detalhe bacana. Mais um detalhe importante para você analisar é a entrada do pé no chão. Olha só, não tem calcanhar, é de meio de pé para frente que ele encosta no chão, tá ok? Então esses são os detalhes técnicos muito importantes a serem observados para que você faça esse exercício de uma forma correta. E a correção nos exercícios é o que faz a diferença. Quais são os erros mais comuns nesse tipo de exercício? Primeiro, o cara subir muito o joelho aqui na frente. O joelho não sobe aqui, ele vem direto para trás. O movimento é direto da linha medial do corpo para trás. Tá? Então esse é o primeiro detalhe importante. O segundo detalhe importante é o tronco ficar ereto. Ele não desabar aqui quando faz o exercício. Ou não também cai muito para trás quando faz o exercício. Outro detalhe importante é o movimento do braço. De você não fazer o movimento solto aqui. Não, o movimento tem que estar aqui, 90 graus, sempre com o cotovelo jogando para trás. Esses são 3 detalhes técnicos muito importantes para esse tipo de exercício, para você voar. Vamos falar sobre um educativo que, na minha opinião, é o mais importante dentro da corrida. Ele começa com o dribbling, só que ele tem uma progressão didática. Do dribbling, ele vai para o skipping. Do skipping, ele vai para o skip alto. E ainda depois disso, ele vai para um outro tipo de exercício que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente. Vamos juntos? A coordenação motora é uma das primeiras coisas a ser desenvolvidas com um bom corredor. E o dribbling, que é esse movimento que vocês estão vendo aí, ele é um dos primeiros a ser trabalhados. Olha só, vamos dar uma analisada tecnicamente. Joelho é destacado à frente até a ponta do pé sair do chão, ó. Tá vendo? O movimento de rolamento do pé, onde a ponta do pé encosta no chão, vem rolando quase que até o calcanhar e volta. Olha só. Viu? É um movimento muito gostoso de fazer quando você pega a coordenação motora dele. O movimento de braço, 90 graus, é onde você começa a educar o corredor para que o braço fique sempre 90 graus e o olhar sempre voltado para frente, com todo o movimento sendo abastecido pela força muscular, principalmente de abdômen. De core, né? Abdômen, costas, é onde segura todo o movimento. Tá vendo? Então esse é o primeiro desenho de uma corrida bem executada pelo seu corredor. Olha só, mais uma analisada, destaque para o joelho, ponta de pé, destaque na ponta de pé, rolando o pé até chegar no calcanhar, quase que não encosta o calcanhar no chão, e aí você já vem, movimento de braço 90 graus, tronco ereto, olhar para frente. Dá uma observada, uma analisada total. Muito bom, seu atleta já está pronto para correr. Olha só,
Um dos erros mais comuns nesse tipo de exercício é que normalmente a gente trabalha esse educativo com os novos corredores, então eles estão começando a correr. Então existem várias falhas por conta de uma inabilidade natural deles. Então olha só, os braços, às vezes as pessoas fecham demais o braço, tem que fazer o braço muito fechado, movimento para dentro, o movimento é sempre para frente, do lado do tronco, movimento 90 graus, sempre para frente. E um erro comum é a pessoa cruzar, né, por conta de um movimento de ombro, que quase não existe, o ombro é travado aqui e o movimento de braço para frente, né? Aí dentro desse movimento, quando o cara começa a fazer o desenho da perna, a tendência é ele se perder um pouco aqui no tronco, ele não sabe se ele vai para frente, se vai para trás, por quê? Por conta da falta de força nesse core. Então, o trabalho de força muscular tem que estar sempre sendo desenvolvido em paralelo ao trabalho de corrida, porque senão o atleta perde a estabilidade. Então essa falta de estabilidade é o problema principal nesse começo do corredor. Depois disso ele vai pegando força, vai encaixando e tal, e aí o movimento vai sendo desenhado. Um outro detalhe importante é o calcanhar. As pessoas acham sempre que tem que bater o calcanhar no chão. Não, o movimento é feito sempre aqui, ó, ponta de pé, escorregando, ponta de pé. Dá uma aliviadinha no solo e ponta de pé. Beleza? Vamos nessa? Vamos falar sobre um exercício agora, chama skip baixo. Esse exercício é muito usado pelos corredores, principalmente para ajustar cadência, ajustar postura, é muito legal. Vamos nessa. Observa o detalhe técnico desse movimento. Braço sempre 90 graus, tronco ereto, olhar sempre para frente. Olha só, voltando agora, a gente vê o movimento do joelho elevado, ele não é exagerado, tá vendo? O joelho não sobe de forma exagerada. E o toque no chão é sempre feito de ponta de pé. Vamos reparar de novo, mais uma vez? Olha só, joelho elevado, não exageradamente, toque de ponta de pé no chão. Você vê que o calcanhar quase não toca no chão. Isso é um detalhe muito importante nesse tipo de exercício, ok? Vamos só reforçando mais uma vez. Movimento tronco ereto, olhar para frente, movimento de braço 90 graus, cotovelo indo para trás e o toque na elevação de joelho, ok? Dá mais uma olhadinha, mais uma observação só para você ver o movimento inteiro. Esse exercício é muito utilizado para que o atleta, quando esteja correndo, ele observe justamente esse movimento de perna, essa elevação do joelho, que acaba sendo importante. Você acaba vendo muito corredor passando por aí com as pernas estendidas. Esse exercício, ele ajuda, além de melhorar a tua técnica, melhorar essa intenção do joelho subir, ajusta a cadência, vai ajustando várias outras coisas no meio da corrida, ok? Só mais uma vez para você observar. Então, toque no chão, elevação de joelho, braço 90 graus, tronco ereto, olhar para frente. Vamos falar sobre os erros mais comuns desse tipo de exercício? Olha só, tem muita gente que quando faz esse movimento, ele abre o joelho para fora, ó, tá? Então o movimento tem que ser sempre com o joelho voltado para frente, tá? Outro movimento errado que normalmente as pessoas fazem é o braço estendido. O cara perde o braço no meio do exercício, começa a fazer de qualquer jeito. Não, braço sempre aqui 90 graus, tronco reto, olhar para frente e movimento feito sempre aqui para frente, nunca para as laterais, tá? Outra coisa importante é a cadência que você usa nesse movimento. É uma cadência rápida, ó. É um movimento rápido, ele desgasta um pouco você, mas é importante que você faça nessa cadência e não comece a pingar, tá? Então, todos esses movimentos juntos fazem com que a técnica seja bem executada. Então, cadência rápida, movimento para frente, braço 90 graus, tronco reto e olhar para frente. Beleza? Vai nessa. Fechando essa progressão didática, então, a gente tem, veio o drible, veio o skipping e agora vem o skipping alto. Esse movimento, ele exige um pouquinho mais do atleta, mas ele pode ser feito numa cadência um pouco mais tranquila. Vamos dar uma observada? Olha só, você viu então o dribbling, viu o skipping, esse é o skip alto. Olha só, você nota que o joelho vai bem mais alto do que no skip normal? Ele chega a ficar paralelo com o solo. Dentro disso você vê que a exigência do movimento é um pouco maior, mas ao mesmo tempo você vê que ele é feito mais cadenciado, a cadência é um pouquinho mais tranquila. Com isso você pode exigir um pouquinho mais da qualidade do seu movimento e nem tanto da velocidade do movimento.
Observa aí, ó, o tronco do Oséias está retinho, ele não cai nem para frente e nem vai para trás. O toque do chão é feito com a ponta do pé, os braços sempre a 90 graus, tá vendo? O movimento é sempre cadenciado, o atleta tem tempo para poder entender bem o movimento e poder fazer algumas correções dentro do educativo. Olha só, esse exercício eu acho muito bacana e muito bem, assim, dá para explorar bastante dentro do movimento, você fazer as correções que você precisa fazer. Então olha lá, toque de pé no chão, elevação bem enfática dos joelhos e ao mesmo tempo braço a 90 graus, o tronco reto, tá vendo? O tronco não cai nem para frente nem para trás e o olhar voltado para frente. Olha só que bacana. Um dos erros mais comuns que a gente observa na execução do skipping alto vem por conta da falta de alongamento das pessoas. Então o que acontece? A pessoa quer levar o joelho e não tem alongamento, a tendência do tronco dela cair para trás. Então ela começa a fazer o movimento com o tronco aqui. E olha só, a dor nas costas começa a dar. Então, além desse trabalho de alongamento ser exigido, você tem que trabalhar a força aqui no abdômen para manter o tronco reto, ok? Aí vem os detalhes de a pessoa tende a abrir o joelho para fora, né? Então tem que segurar aqui, com essa abertura para fora ela puxa aqui. Quer dizer, tem que ser analisado muito bem tecnicamente o movimento e fazê-lo aos poucos, com aquela progressão didática que a gente passou aqui. Primeiro o dribbling, depois o skipping, aí você coloca um skip alto quando a pessoa já está um pouquinho mais formada, ok? Se você analisar esse tipo de coisa e fazendo as coisas aos pouquinhos e de uma forma bacana, cadenciada e evolutiva, você vai ver que você vai ser um grande corredor, beleza? Um educativo muito utilizado por corredores é o Upserslauf. Esse é um exercício que exige demais de postura e força muscular. Então é nesse que a gente vai trabalhar agora. Vamos nessa. O Upserlauf é um movimento que exige coordenação, força e equilíbrio do corredor. Analisa só, quando ele salta, o braço direito leva junto com a perna esquerda. E quando a perna direita é elevada, o braço direito é que sobe, tá vendo? O braço está sempre no contrário da perna. Isso é uma coisa importante a ser analisada. Outra coisa é o seguinte, ó, o pé que dá o impulso é o mesmo pé que cai no chão. Não tem troca de pé no ar, tá? Então, veja bem como é exigente esse tipo de movimento. O braço continua 90 graus, sempre 90 graus, todo o movimento é segurado muito no abdômen e o olhar sempre voltado para frente. Veja só a elevação de joelho até onde vai, sempre 90 graus com o piso do chão, ele fica sempre paralelo com o piso do chão, a sua coxa, e a perna fica relaxada ao redor do corpo. Vamos reparar mais um pouquinho? Braço 90 graus, tronco segurando todo o movimento, olhar para frente, a perna que dá o impulso é a que toca o chão e o movimento de elevação de joelho sempre destacado. Os erros mais comuns desse tipo de educativo, primeiro, é a falta de coordenação motora. Então muita gente tem a intuição de levantar a mesma perna do braço e isso não pode acontecer, é o contrário. Tá? O movimento da perna, quando sai do chão, ela vai ao contrário do movimento de braço. Tá? Outro detalhe importante é a falta de força muscular que as pessoas têm ao fazer esse movimento. Então elas acham que ela tem que saltar demais e o movimento não é muito alto, ele é um movimento bem cadenciado aqui, ok? Então esse é outro detalhe. O outro detalhe é a entrada do joelho para o centro do corpo como uma forma de proteger o organismo. Né? Como a pessoa muitas vezes não tem força para fazer o movimento, ela se protege fechando o exercício. Não, movimento reto, sempre um movimento reto. Tronco firme, olhar para frente. Isso são os detalhes mais importantes técnicos nesse exercício. Tem um detalhezinho que é importante. A elevação do joelho vem sempre ficando paralelo com o piso e o toque do pé no chão é com a ponta do pé e não caindo com o calcanhar do pé, tá ok? Porque o calcanhar do pé vai trazer um impacto muito grande no corpo, ok? Vamos nessa? Vamos falar sobre um exercício que aqui no Brasil a gente chama de soldadinho. Trabalho de tronco, fortalecimento abdominal e amplitude de movimento. Essa é a ideia desse exercício. Vamos nessa? A ideia básica desse exercício é trabalhar consciência corporal.
Veja só, o corredor, quando faz o movimento, ele tem que se manter muito concentrado em não perder o equilíbrio do corpo e também conseguir fazer o movimento sempre com as pernas estendidas, tá? Detalhe técnico em cima do movimento. Vejam só, voltando agora, pernas sempre estendidas, toque com a ponta de pé no chão, movimento de braço a 90 graus e o tronco, olha só o tronco, olha. Vamos dar uma analisada boa nesse tronco agora, ó. O tronco bem ereto, segurando bem o movimento no abdômen e o olhar sempre voltado para frente. Essas são as características desse movimento que a gente chama de soldadinho. Além disso, ele é muito importante na hora de mudança de movimento no meio da corrida. Se você tem algum buraco no meio da corrida de rua, principalmente, onde você tem que acabar desviando, mudando o movimento, esse exercício acaba te ajudando bastante. Ele tem uma consciência corporal muito forte e ele também te traz muito equilíbrio dentro do meio da corrida, ok? Dando mais uma observadinha, tá? Então, pernas estendidas, toque com a ponta de pé no chão, movimento de braço sempre a 90 graus e é sempre sustentando todo o movimento em cima da força abdominal, ok? Beleza! Quais são os erros mais comuns nesse tipo de exercício? Olha só, ele exige muito do atleta, então é muito difícil a pessoa ter uma certa consciência corporal para poder fazer esse movimento. Então, normalmente, o erro mais comum é a pessoa jogar os pés para fora. Ele, no meio do movimento, ele começa a perder o estilo da movimentação correta. Então, ele joga muito os pés para fora. Não, fecha os pés, o movimento é para frente, sempre para frente. Outra coisa, às vezes a pessoa perde equilíbrio, falta de força abdominal, ele começa a cair muito com o movimento. Não, quadril vai para trás, segura no abdômen, joga a perna lá na frente e vai tocando só com a ponta do pé no chão, tá bom? Uma coisa importante é essa, as pessoas às vezes tocam muito com o calcanhar, elas têm ideia muito do calcanhar ainda. Não, abdômen, segura o tronco, joga lá na frente, movimento de ponta de pé. Cabeça voltada para frente, sem querer conversar com as pessoas, olhar o que está acontecendo do lado e tal. E o movimento sempre 90 graus. Então, movimento 90 graus de braço, movimento de perna estendida, segura no abdômen e deixa o quadril segurando aqui, não deixa o quadril cair, beleza? Alguns detalhes são importantes na hora de você fazer seus educativos. Principalmente, qual é a distância que você dá entre os cones, né? Da onde a onde você faz. Isso é bacana você pensar, para não desgastar muito o seu movimento e você acabar perdendo a coordenação motora, é legal você fazer assim, distâncias de 10 a 15 metros de exercício, dá um intervalozinho de 5 segundinhos, repete, dá mais um intervalozinho de 5 segundinhos, repete. Então, você fazer várias vezes o mesmo movimento é o que traz o entendimento corporal para você poder executar melhor, tá? Quantas séries eu faço? Olha, aqui varia de corredor para corredor, mas é legal você fazer umas 3 a 5 séries do mesmo exercício, aí você vai lá e muda, 3 a 5 séries. O Oséias gosta de usar muito esse tipo de educativo na hora do aquecimento. Então você faz um aquecimento, depois você já vai para o educativo, que aí quando você começa a correr, você ainda está fresco com os educativos na cabeça e você consegue explorar um pouquinho mais a tua corrida, já fazendo o detalhe técnico mais ajustadinho, finalizando melhor a sua passada, elevando um pouquinho o joelho na frente, sentindo o toque do pé no chão. Então, esses detalhes são importantes na hora que você faz o seu treino. Então, 10 a 15 metros de distância, uma repetição de 3 a 5 vezes de cada exercício, observando bem os exercícios e depois fazendo ele no momento do aquecimento. Aqueceu, está bem aquecido, está se sentindo bem? Coloca ali alguns exercícios técnicos e depois vai para a corrida. Beleza? A gente espera aqui que vocês tenham gostado muito dos exercícios, tenham gostado dos educativos, tenham gostado do que a gente tentou passar para vocês. Dá um like aí onde vocês veem se vocês gostaram. E olha, manda pergunta pra gente. Mandou pergunta, a gente responde e a gente tá sempre junto com vocês. Beleza? Joia? Oséião, obrigadão, velho. Valeu, obrigado. Maravilha. Tamo junto, hein?